Olá, pessoal! Saudade de vocês. Eu espero realmente que todas e todos estejam muito bem. É a professora Michele Pilon, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula, né? O segundo estudo da apostila Trilhas de Aprendizagens 2. Então, quem ainda não retirou na escola, peço a gentileza que vá com urgência para que as atividades não acumulem, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar as páginas 82, 83 e 84. Atividade 4. Leia o texto a seguir e responda as questões. Evite fake news. Em tempos de pandemia de Covid-19, as mais diversas plataformas de mídia têm compartilhado de forma irresponsável informações incorretas e ou imprecisas em relação ao novo coronavírus. Seja em correntes no WhatsApp, sites, blogs ou imagens nas redes sociais, são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Elas são escritas e publicadas com a intenção de enganar, para a obtenção de ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas exageradas para chamar a atenção. Neste momento, a disseminação de informações falsas pode colocar em risco a saúde da população. Por isso, é fundamental saber identificar e reportar esse tipo de conteúdo. Como identificar uma fake news? Estude a fonte, veja outras matérias do site ou blog, levante sua missão e os contatos. Também é importante fazer uma breve pesquisa sobre o autor ou a autora e saber o contexto no qual está inserida, além de outras matérias escritas por ele. Na verdade, esse é um assunto muito importante. É que a gente não tem noção da proporção. Inclusive, a nossa última eleição presidencial, ela foi pautada de fake news, né? Eram cada notícias absurdas e que muitas pessoas que não faziam esse exercício que esse texto está pedindo de verificar, né, de averiguar quem é o autor, se a fonte é verdadeira, se a notícia realmente é verdadeira ou se ela é falsa, né, quem não faz esse exercício acaba acreditando na mensagem e acaba tomando decisões que depois, né, alteram o nosso cotidiano drasticamente. Então, é muito importante receber um texto, né, antes de compartilhar, antes de espalhar pela rede, né, porque aí acaba virando um vício. Eu recebi uma notícia, não verifiquei se é falsa ou não, gostei ou não, passei para o meu colega, que passou para a família dele, e aí se espalhou pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Então, cabe a nós, né, que estamos estudando, sair um pouquinho desse senso comum, ir para um senso crítico, fazer esse exercício sempre que receber alguma notícia, verificar a fonte, verificar realmente se ela está sendo plagiada, se ela está sendo alterada, se, por exemplo, eu sei que fontes seguras, por exemplo, Folha de São Paulo, o UOL, o Globo, mas muitas notícias falsas, né, essas fake news, tentam copiar essas páginas, né, até nisso, para tentar ganhar essa confiança. Ah, é da Folha de São Paulo, é do Estadão, então é verdade. Verifica o autor, geralmente tem muito erro gramatical, erro de português. Por exemplo, no texto tem um nome do autor, Érico Veríssimo. Joga na internet, verifica se realmente ele é um escritor, se ele é um autor, se ele faz parte dessa coluna desse jornal. Ali você já vai matando, né, a charada de ser verdadeiro ou não, certo? Títulos chamam a atenção para obter cliques. Vá a fundo, leia a íntegra do texto e busque conhecer as fontes citadas. Outra mensagem importante que esse texto aqui está deixando. Na verdade, às vezes a gente acaba lendo somente a manchete. A gente já estudou, né? O que é manchete, né? O título, o subtítulo, depois a notícia. Geralmente a gente lê a manchete, que muitas vezes é sensacionalista, e aí eu li aquilo e compartilhei, mas o texto não está dizendo nada disso. Tem isso também. Então, antes de compartilhar, leia o texto na íntegra, tá? Leia o texto inteiro para realmente avaliar se realmente você pesquisar e se essa notícia for verídica e que vale a pena compartilhar, aí sim você faz isso de consciência limpa, né? Consciência tranquila. Desculpa. Clique nos links disponíveis e verifique se oferecem apoio à história.
Geralmente, nas fake news, elas falam uma coisa e você clica no link, tá dizendo outra coisa, é mais para vender, publicidade, né? Ou até mesmo algum valor político que eles querem trazer para você, né? Verifique a data de publicação, isso é muito importante. Por exemplo, vem uma notícia hoje que só um exemplo, o salário mínimo foi para R$ 1.600. Pensou? Só que essa notícia não é de agora, essa notícia é de 4 anos atrás. Então, a notícia é verdadeira? Sim, a fonte é segura, sim, o autor, porém a data não. E aí você começa a espalhar. E aí, como a gente ainda não criou esse hábito de verificar todos esses detalhes, principalmente a data, acaba passando aí uma notícia se tornando fake news, mesmo sendo verdadeira, porém, né, com outra data. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente, que é o que a gente falou agora. Por mais que o conteúdo tenha sido publicado em um site de credibilidade, fique atento à data em que a notícia foi inicialmente divulgada, né? Porque as notícias mudam também. Por exemplo, algo bem atual que está mudando é a questão do julgamento do Lula, né? O ex-presidente Lula. Se você pegar notícias na época do golpe que tivemos, né? De 2016, todos os jornais, revistas, televisão, tudo falava, né, do Lula como corrupto, né? Várias corrupções. Então, se você pegar um jornal, começar a compartilhar um jornal de 2016, uma notícia de 2016, hoje a notícia já mudou, né? Em vários setores, né? Em várias causas dele, ele agora está sendo absolvido, né? Estão trazendo à tona aí que ele não era culpado, né? Desses crimes que ele estava sendo indicado. Enfim, se eu trago uma notícia hoje do Lula completamente, né, desconexa. Então, aquele jornal estava errado? Não, naquele momento ele não estava errado, mas mudaram coisas, né? E muda, principalmente nesse tempo em que a gente está, que a notícia corre muito rápido, a internet acelerou a nossa comunicação, então as notícias, elas perdem a validade muito rápido, diferente de textos literários que a gente já estudou. Uma poesia, se eu pegar uma poesia do Carlos Drummond do século passado, ela é atemporal, ela faz sentido ainda porque é um texto literário. Já uma notícia jornalística, que tem como objetivo informar, ela perde a validade muito rápido, a gente tem que se atentar. Então vamos lá, esse texto está disponível no sãopaulo.sp.gov.br, tá? E ele foi acessado dia 31 de maio de 2020. O que são fake news? Responda com as suas palavras. O que são fake news? B, com que intenção as fake news são publicadas? Tem no texto também, tá? No texto também explica o que é fake news e também explica qual é a intenção que eles fazem, né? Que eles publicam essas notícias falsas. C, quais são as maneiras de identificar as fake news? Nós citamos várias aqui. D, você já recebeu ou compartilhou alguma fake news? Em caso afirmativo, como você descobriu depois que a informação não era verdadeira? Tá? Uma resposta pessoal. Atividade 5, leia o texto e responda as questões. Se eu ficar doente, caso você se sinta doente com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos que fiquem em casa por 14 dias. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Em caso de diagnóstico positivo para a Covid-19, siga as seguintes recomendações. Fique em isolamento domiciliar. Utilize máscara o tempo todo. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo. Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe o vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para a desinfecção do ambiente. Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para o seu uso. O lixo produzido precisa ser separado e descartado. Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
Mantenha a janela aberta para a circulação de ar do ambiente, usado para isolamento e a porta fechada. Limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações: manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores, limpar os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, com dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica. Esse texto está disponível no coronavírus.saude.gov.br e foi acessado dia 29 de maio, tá? Qual assunto tratado no texto? Então, preste atenção que essa não é uma resposta pessoal, como algumas que a gente estudou. Está perguntando deste texto. Ficou com dúvida? Retome, leia e releia quantas vezes for necessário, tá? Qual assunto tratado no texto? B. De qual site esse texto foi retirado? C. Pode-se dizer que esse site é confiável? Sim ou não e por quê? D. Em caso de doença na sua família, seria possível seguir todas essas recomendações? Se, por exemplo, na sua casa, agora já é uma resposta pessoal. Na sua casa, se alguém, tiver estiver contaminado com a Covid, seria possível tomar todas essas recomendações? Sim e não, e o porquê? Então, hoje a gente encerra essa aula. Bom estudo, um grande abraço e até mais.